Aleluia. Olá, boa tarde, noite. Continuo me chamando Armando Rocco. Quase perdi a voz hoje de manhã. Teve um apagão elétrico e um apagão de voz, mas Deus recuperou. Essa mudança de temperatura, né? Se vai e vem, quente, frio, assim vai. Então espero que dê para chegar até o final. Muito feliz de estar mais uma vez com a Igreja de Jesus. Eu não sei sobre você, mas quando a gente louva, e principalmente quando vocês, congregação, cantam, parece que o arrebatamento vai acontecer, né? Tem hora que eu tenho que olhar e dizer, será que eu estou subindo, né? Porque é demais quando o povo de Deus se reúne para cantar um cântico novo na presença do Senhor. É uma antecipação do que acontecerá na eternidade. É real. O Espírito de Deus no nosso meio, a presença de Jesus aqui, que vale toda a sua atenção. Lugar de cura, de restauração, de ministração. Isso acontece sem que a gente anuncie, sem que a gente aponte para um guru pastoral, seja lá o que for. É a presença do Espírito Santo de Deus aqui que dá sentido a tudo que fazemos nessa comunidade. Não apenas aqui, dominicalmente, mas de casa em casa. Nos encontros individuais, como a igreja primitiva, onde se ministra, onde se ensina, onde se é ensinado, onde se exorta, é exortado, onde celebramos a ceia do Senhor, em grupos menores, grupos pequenos, e assim o Senhor vai fortificando a sua igreja, levando-a a prevalecer sobre o império das trevas. Nós estamos, neste ano, falando sobre a semeadura, tempo de semear a palavra de Deus. Nós temos que focar nossas energias, nossa força, na apresentação do Evangelho de Jesus, da forma mais clara possível. Claro que o testemunho, a conversa, o amor, as boas obras que realizamos em nome de Jesus, elas são pontes para o coração de pessoas. Mas essas pontes, elas precisam também serem atravessadas pela palavra dita, pela palavra vocalizada, pela coragem de falarmos a simplicidade que é o Evangelho de Jesus. Cristo Jesus, que veio a este mundo, se tornou gente como a gente, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e um dia voltará. E Ele é poderoso para nos dar esperança de mudança de vida aqui e agora, uma nova vida, um novo nascimento, mas também a vitória sobre a morte naquilo que está por vir. Glória a Deus. Hoje de manhã eu tive uma surpresa muito agradável ao meu coração. A gente está aqui numa região que já foi uma região muito perigosa. Hoje talvez compara-se a outras regiões aqui de Fortaleza. Mas nós tínhamos aqui pelo menos 3 grandes facções dominando. E eu me lembro a época, foi exatamente a época que o Ciro Gomes fez uma declaração de que a igreja estava sendo usada, num certo sentido, politicamente, para eleger A, ou B, ou C. E ele nos comparou a uma facção. E naquela época eu acho que eu soltei um áudiozinho, foi parte da minha palavra, dizendo que eu tinha mais medo de político corrupto do que eu tinha de líderes de facção. Não precisa aplaudir, né? Porque há controvérsias. Mas eu quero dizer que nós entramos nessa comunidade com o amor de Jesus e nós fomos e somos respeitados, mesmo por aqueles que estão envolvidos no crime. Eu tive um episódio muito interessante que foi o chefe do tráfico veio aqui com o seu filho e falou com o Luizão, nosso líder de adolescente, dizendo, por favor, cuida do meu filho, porque eu sei o fim que ele terá. Eu não vou viver muito tempo. Cuida do meu filho. E ele queria que nós o colocássemos aqui numa escolinha e não podia entrar porque ele não tinha perfil para aquilo. Luizão me ligou e eu disse, diga para ele aí que não é porque ele é quem ele é, mas nós vamos acolher o filho. E acolhemos, louvado seja Deus. Esse homem que liderou o tráfico durante muito tempo, foi preso, passou 2 anos na prisão. Hoje de manhã ele retornou aqui com seu filho, estava sentado aqui no nosso meio, ouvindo a palavra de Deus e se rendendo aos pés de Jesus.
Os improváveis, os impossíveis, quando eles são alcançados pelo Evangelho de Jesus e por uma igreja que ama, uma igreja que não tem preferências, um amor que não faz diferença, que não tem privilégios, assim ela vai fazendo diferença por onde quer que ela ande. Não é só aqui no nosso entorno, é na sua vida, no seu trabalho, no seu caminhar, no dia a dia, é assim que o Senhor age. Por isso que nós estamos levantando aqui esse clamor, para que a igreja se torne semeadora, toda a igreja, que nos tornemos semeadores dessa palavra. E agora nesse mês nós começamos uma série onde a gente trata do semeador ainda entre o agora e o então. Ou seja, qual é o contexto que nós estamos vivendo. Temos que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. As notícias, os movimentos políticos, os movimentos econômicos, os movimentos das nações. Porque tudo isso tem relação com a palavra de Deus. As profecias bíblicas são mais do que pequenas frases, como nós vimos acerca de Nostradamus. Frases feitas, pequenos versos, sem nenhum significado, nenhuma relação com a história, com a cronologia, com lugares específicos. Mas são versos que qualquer pessoa pode interpretar como sendo alusiva a qualquer fato, a qualquer pessoa, em qualquer tempo. Então aqui não é uma crítica a Nostradamus, mas apenas a distinção de que a profecia bíblica desta palavra aqui, ela é específica, ela é clara, ela lida com reinos que são estudados nos bancos das universidades. Ela fala de datas, ela fala dos personagens históricos. E aí você vê como o Deus Todo-Poderoso, que conduz a história da terra, deste mundo, é o mesmo que conduz a minha e a sua história. Então, na semana passada nós falamos sobre profecia, definimos a profecia, definimos a necessidade de discernir entre o falso e o verdadeiro profeta. Decidimos que como igreja nós não vamos dar ouvidos a indivíduos que dizem: o Senhor me falou. O Senhor falou o quê? Quando o Senhor fala, Ele fala através da sua palavra. E os profetas de verdade que consolam, exortam, ensinam, eles devem ter como base a palavra de Deus. Como Jesus, ao responder o inimigo de Deus na sua tentação, disse: está escrito. O que você diz que Deus falou, guarde para você mesmo. O sonhador conte sonho como sonho. Jeremias 23 fala isso. Não é proibido sonhar. Não é proibido ter a impressão de que Deus está te levando para uma área. Mas tome cuidado com esses profetas que se impõem sobre as pessoas, ou as pessoas que buscam a profecia, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a vontade de Deus. Quer dar um conselho? Dê como conselho. Quer dar uma orientação? Dê como uma orientação. Quer ensinar pelo exemplo? Dê o exemplo. Mas quando você falar em Deus, e você quer ter a certeza qual o caminho a seguir, diga: está escrito. Está escrito. A pessoa pode não acreditar, pode não aceitar, pode não entender, mas é o que prevalece diante de Deus, sua palavra revelada. E aliás, nós temos nas nossas redes sociais muito material, podcasts, materiais escritos sobre profecias. Pastor Hamilton, nosso professor, estava nos lembrando acerca disso. Quero convidar você a se colocar em pé. Hoje nós vamos olhar para as profecias de Daniel, 70 semanas. Uma profecia que abrange milênios. Está lá no capítulo 9 do livro de Daniel. Daniel, um dos cativos levado para o cativeiro babilônico, mais ou menos em 600 antes de Cristo, ou seja, nós estamos falando aqui de 2.600 anos atrás, 2 milênios
e mais 6 séculos. Esse Daniel recebe uma revelação que fala do seu tempo, do tempo próximo ao seu tempo, e depois de dias ainda por vir, incluindo a volta de Jesus, o estabelecimento do seu reino. Aquele que veio primeiro como cordeiro para pagar o preço do meu e do seu pecado, mas que voltará como leão para reinar sobre tudo e sobre todos. Um dia, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra. É isso que nós cremos. É nesta perspectiva que nós vivemos o nosso dia a dia, nossa religiosidade diária. Então, Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, ou seja, pagar pelo preço do nosso pecado, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, até que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 das 70, cumprir-se-iam a partir do decreto do retorno do povo para Israel e a manifestação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Aqui diz ainda, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, uma profecia acerca de Jesus, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, anos 70. Jerusalém totalmente destruída pelo Império Romano. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana, lá no final. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Oremos. Senhor Deus, Rei do universo, Criador, Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, nós oramos a Ti agora, para que o Teu povo, Senhor, aqui reunido, de forma tão poderosa, tão voluntária, que o Teu povo seja edificado pela Tua palavra, que saiam daqui, Senhor, compreendendo o lugar que ocupam na história, no aqui e no agora, enquanto aguardam o então, aquele dia glorioso. Então abra a nossa mente, livra-nos das distrações, dá-nos um tempo precioso aqui, Senhor, nesse ambiente, que Teu Espírito fale conosco, e me use segundo a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Vou começar falando sobre uma palavra que é muito conhecida de quem assiste os noticiários, ouve na internet, está sempre atento às notícias, é a palavra geopolítica. O que é geopolítica? É o estudo da interação entre o poder político e o espaço geográfico. Quem domina o quê? Quem controla o quê? Quem manda no espaço Brasil, no espaço China, no espaço América, no espaço Europa, no espaço Ásia? Quais são os poderes? E nós todos estamos submetidos a esses poderes. São os principados e potestades que Jesus adverte muito bem, através do apóstolo Paulo, principalmente,
lá em Efésios capítulo 6. E quando Jesus diz que esse mundo jaz no maligno, significa que estes poderes estão, do ponto de vista terreno, sob o controle do inimigo. Isso aconteceu lá atrás no Éden. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele coloca o homem para guardar, para dominar a natureza, o ambiente, dá a ele um modelo de família, um modelo de procriação, um modelo de bom uso do solo, da saúde, da alimentação. Ou seja, o homem era, acima de tudo, o rei da terra. Mas quando ele cede à tentação de ser igual a Deus, quando ele usa da prerrogativa do seu arbítrio, podendo escolher entre obedecer e não obedecer, o fruto da árvore proibida era uma forma de dar ao homem o arbítrio. Está aqui o veneno. Está sabendo que é veneno? Não experimente. Se experimentar, morre. Aí vem a capacidade de entender que existe o erro, mas se abster de errar. Porque está dito qual é a consequência. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então esse arbítrio foi dado ao homem porque Deus não nos criou como robôs, só propensos a fazer o bem. Deus não nos criou como robôs, só propensos a fazer o mal, porque seria contra a sua própria natureza. Ele nos deu o arbítrio. Mas a raça humana decidiu desobedecer e se submeter ao inimigo de Deus, um anjo caído, conhecido na Bíblia como Satanás, aquele que governa sobre tudo e todos aqui, debaixo da coleira de Deus. E a coroa que poderia estar na cabeça do homem foi entregue ao inimigo. Ele tem o controle. E nós agora nos tornamos vítimas sem controle das nossas emoções, sem controle daquilo que poderia ser bom, levado ao exagero, vira vício, sem controle da nossa personalidade, que às vezes vaza de forma ruim, rasteira. E é por isso que quando Jesus vem a esse mundo e ele é levado para um tempo de tentação, ele é o perfeito ser humano, sem pecado, sem hereditariedade de pecado, porque Maria concebe do Espírito Santo, sem relação com José. Ele é levado para o deserto logo no início do seu ministério, e o inimigo de Deus, ao dialogar com ele, diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O Satanás não ofereceria a Jesus algo que ele não tivesse, mas ele tinha por usurpação, ele tinha porque nós demos, a raça humana deu. E aí nós vivemos nesse mundo mal, sem entender por que tanta maldade, por que tanta desgraça, por que tanto problema. Mas porque nós não entendemos a história e tudo aquilo que a Bíblia narra, nós tendemos a culpar Deus, como se ele fosse excessivamente omisso ou excessivamente mau. Mas a geopolítica é isso, é um domínio de homens com a intenção não legítima. E aí nós temos, ao longo dos anos, e Daniel mostra isso, os grandes impérios, que vêm de longe. O Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Assírio, o Império Grego, o Império Romano. E assim os impérios foram acontecendo ao longo da história. Século XV, século XVI, as grandes potências europeias exploraram as rotas marítimas. Os portugueses chegaram aqui, os holandeses chegaram aqui. Maurício de Nassau chegou lá em Recife. Vicente Inês Pinzon talvez tenha pisado aqui antes de Cabral. Cristóvão Colombo, a América, tudo em busca de riquezas, de exploração.
os portugueses chegaram, os espanhóis chegaram, tudo na tentativa de explorar a terra para benefício próprio. As Índias, a busca do ouro. E eles criaram impérios coloniais. Depois do século XIX e século XX, as nações imperialistas competiram para tomar posse da África ou da Ásia. Quem domina o quê? E Mahatma Gandhi lutou para que a Índia pudesse ser liberta da colonização inglesa. Depois, no século XX, quem nasceu naquela época, sabe que nós tivemos duas grandes guerras. A primeira guerra redefiniu as fronteiras da Europa. A segunda grande guerra acendeu potências globais e criou a bipolaridade sob a qual muitos de nós vivemos. Estados Unidos de um lado versus a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada Rússia. Veja a geopolítica. Ou você era de um lado ou você era do outro. Ou você tinha democracia, capitalismo ou comunismo. KGB, CIA, luta, guerra entre eles. Mas guerra estabelecida na bipolaridade pelo poderio agora atômico. Quem vai apertar o botão? Quem tem mais armas? Quem tem mais guerreiros? Quem tem mais bomba atômica? Depois de 47 a 91 veio também a guerra ideológica. Enquanto não se apertava mais o botão, agora era a luta pela mente das pessoas. O que vamos ensinar nas universidades? Meus filhos, seus filhos, nós fomos vítimas e somos vítimas quando vamos às universidades de uma guerra ideológica. Aí vem a guerra política. Sou da direita ou sou da esquerda? É o Estado que manda ou o indivíduo, a família? Aí nós tivemos uma ascensão da China e a própria Índia. Agora entramos numa nova era, é a era da tecnologia, era da inteligência artificial. Indivíduos como Elon Musk, o criador da Tesla, o homem do Starlink, que envia foguetes para o espaço, agora recicláveis, reutilizáveis. Ele anda por aí dizendo que ele está com medo da inteligência artificial, porque o homem está criando robôs tão sofisticados, que num determinado momento eles serão capazes de destruir aquele que o criou, a raça humana. E nós, como crentes em Cristo Jesus, não adianta dizer que você está aqui e diz, isso não é espiritual. Porque não é espiritual, é você ir para o domingo, cantar glória e aleluia, ouvir alguns versículos bíblicos, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até sábado, você se submeter a esse domínio e a esse governo, sem qualquer discernimento, sem qualquer resistência. Em primeiro lugar, porque eu quero usar uma ilustração de uma irmã, que foi evangelizar num grande condomínio aqui, no Porto das Dunas, e perguntaram os descrentes ali, de onde você é? Ela disse, eu sou do céu. Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus. Nossa identidade não está no nome da igreja, não está num estado, não está num templo, não está num local. Nossa identidade está na eternidade. Por isso, o andar com Deus é mais do que frequentar um cultinho. É mais do que ter essa baboseira que nós aprendemos ao longo do tempo, de que igreja é templo, de que igreja é um local, de que lá é o lugar onde se celebra a Santa Ceia, lá é um lugar onde homens bem fardados são os gurus, cheios da unção, e o povo continua submisso, ignorante da palavra de Deus, sendo guiados por uma religiosidade oca, que não tem poder para mudar o país, o estado, o entorno, a favela,
a casa e nem o coração do homem. Que evangelho é esse? Que semeadura é essa? Mas nós herdamos esse tipo de religiosidade. E hoje estamos aqui, submetidos às ideologias. As nações estão dizendo aborto. O Brasil está preconizando, através dos nossos magistrados, que vida no ventre não é vida. Que é melhor preservar uma tartaruga e um ovo na beira da praia do que uma semente aqui. Davi diz: eu fui formado no ventre da minha mãe. A palavra de Deus diz que o Senhor lhe conhece no momento em que você foi concebido no ventre da sua mãe. Isabel tinha no ventre João Batista, que se manifesta na presença de Maria, também grávida. A vida no útero. Mas nós somos submetidos a políticas e você acaba dizendo: é isso mesmo. Aborta, mata, tira, suga. E coisas que nós hoje podemos opinar, amanhã não poderemos. Dado inclusive ao que é muito discutido hoje, o controle populacional. A Guerra Fria, as armas químicas, nós estamos sujeitos. Eu li uma reportagem, estava acompanhando, que os americanos estão pasmos, porque por toda a América, agora os chineses implantaram laboratórios químicos para lidar com vírus, com armas químicas. Foi descoberto um lá em Los Angeles, aliás na Califórnia, que tinha o vírus Ebola. Um negócio, lugar terrível. Muitos ratinhos mortos pelas experiências. Por quê? Hoje não se aperta botão, hoje não se puxa uma arma, hoje se estabelece o que eles chamam de guerra química, guerra biológica. Eu quero estabelecer em cada território um lugar onde a ciência, a serviço do financiamento, é capaz de produzir algo que pode matar a sociedade a qualquer momento. Nós vivemos isso, irmãos. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, fomos submetidos a uma loucura chamada Covid. Que a princípio diziam: não, veio sem querer de um mercado ali em Wuhan. Mentira. Todos sabiam que era mentira, mas ninguém divulgava. O povo foi amedrontado. Máscaras, lockdowns, vacina forçada. Não sai na rua, não vai para canto nenhum. Aquela loucura a qual o mundo foi submetido. Guerras biológicas, questões climáticas, controle populacional, Organização Mundial de Saúde submissa aos grandes fóruns econômicos, de homens que controlam o que vai acontecer no mundo e ditam as regras para países cujos líderes se submetem a isso, porque estamos perdendo a nacionalidade. E é aqui que nós vivemos e nos submetemos. Esse é o mundo. Por que eu estou dizendo isso? As 70 semanas de Daniel demonstram a precisão da escatologia bíblica. Não estamos falando de precisão milimétrica, de números, de soma de números exatos. Porque a despeito dos números, o foco são os grandes movimentos da história, onde reis e reinados são considerados em épocas que abrangem milênios. E mesmo abrangendo milênios da história, temos detalhes sobre datas, acontecimentos, que já se tornaram história e que ainda estão por vir. Acorda, irmãos. O relógio de Deus está no tic-tac. Sabe de uma coisa? A nação de Israel é uma ampulheta divina da história. Atente, eu não estou aqui dizendo que eu sou favorável a Israel, que eu amo Israel de paixão, que é o povo de Deus, que agora eu conheci amados irmãos meus que eram tão fanáticos por Israel, que largaram tudo para ir lutar lá no exército israelense.
Tem indivíduo tão fanático por Israel que ele quer ir para Israel, ele traz o ar de Israel para ficar cheirando em casa. Tem os caras que vão para Jerusalém, chega lá, quer pegar a água do Jordão, trazer para casa, achando que a água vai curar. Isso é fetiche. Isso é pior que a macumbaria. Porque ali é terra. O Jordão é o Jordão, a terra é terra, igual em qualquer lugar. Mas preste atenção que a nação de Israel é o relógio de Deus para o fim dos tempos. Quer você goste de Israel ou não, quer você concorde com o que acontece lá ou não. Eu sei que alguns dos judeus nem o Velho Testamento leem, nem conhecem. Já tive a oportunidade de dialogar com judeus que não sabem nem que Abacuque existia. Então não estou aqui, o pastor agora é pró-Israel, bota uma estrela de Davi na testa e sai por aí. Não, eu sou de Jesus, minha pátria está nos céus, o templo é a igreja de Jesus, sou peregrino nessa terra, mas preste atenção, Israel como nação é a ampulheta de Deus, é o tic-tac de Deus para o que vai acontecer no final dos tempos. Por isso você tem toda a história do Velho Testamento, por isso é importante a leitura do Velho Testamento. Não é para você agora ficar perguntando se come carne de porco ou não, porque você leu lá em Levítico, porque você leu lá no Velho Testamento, você quer obedecer. Tem leis cerimoniais, tem leis morais. Então, as leis cerimoniais são para os judeus. A guarda do sábado está lá para os judeus. Jesus bagunça tudo, porque ele cura no sábado, ele manda trabalhar no sábado, ele cai quebrando tudo. Porque sábado é um princípio de descanso e não um dia ritualístico em que você fica em casa enganando todo mundo, como os judeus fazem, dizendo que não trabalha quando trabalham. Então, Israel é uma ampulheta divina. Agora presta atenção. Daniel vai dizer nas 70 semanas, que no ano 70, ele não diz a data, mas ele diz logo depois do ungido, completando a 69ª semana, ou seja, 69 semanas, que Jerusalém seria destruída, e ela o foi. E a partir da destruição de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, o povo judeu foi disperso pelo mundo inteiro. Mas as profecias do final dos tempos fala do retorno dos judeus à terra, fala da construção do templo, fala do sacrifício voltando novamente. Como isso poderia acontecer? 1948, Israel foi considerado como nação pela ONU. Oswaldo Aranha era o presidente. Seu voto Minerva deu a Israel a capacidade de agora se tornar um Estado. Tic-tac. O relógio de Deus está pulsando. Israel voltou para a terra. Não me interessa se você gosta ou não do que Israel faz com o Hamas, ou do que o Hamas faz com Israel, ou do que o palestino faz com os judeus, ou do que os judeus fazem com o palestino. A questão não é essa. Atentem, esse povo não será destruído, embora o Ayatollah Khomeini do Irã disse lá atrás, e os Ayatollahs continuam dizendo que eles vão varrer Israel para dentro do Mediterrâneo. Eles querem destruir Israel para dentro do Mediterrâneo, é só deixar. Só que não vão fazer, por quê? Profecia bíblica. Jesus volta, pisa no Monte das Oliveiras. Jesus voltará, e Israel será novamente tido como o povo de Deus depois do arrebatamento da igreja. Nós vamos ver isso nas 70 semanas de Daniel. Então atenta, irmão. Não é só o que está acontecendo no seu bairro, na sua casa, na sua empresa, em Brasília. Por isso o contexto geográfico de Daniel nas 70 semanas é o quê? O Império Babilônico. Nabucodonosor vence os egípcios aliados com os assírios, cuja capital era Nínive, na batalha de Carquemes. Jeremias menciona essa batalha. Antes dessa batalha, Josias expande o território judeu e faz uma grande reforma em Israel.
E os judeus agora estão no cativeiro babilônico, 70 anos ali. Até que Deus levanta, ao final dos 70 anos, Ciro o Grande, que não é o Ciro Gomes. Foi inclusive nosso vizinho, né? Quando nós tínhamos o Colégio Querigma, morava em frente, os filhos dele andavam lá pelo pátio. Então, quando eu falei com ele, ainda falo carinhosamente, é porque a gente se conhece, eu cruzo com ele em algumas circunstâncias. Mas Ciro Grande, rei persa, conquista a Babilônia, desvia o leito do rio Eufrates, entra pelos canais da cidade desguarnecida. E ele é o autor da declaração que disse: volta, povo judeu, para a terra. E eu quero que vocês saibam o seguinte, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele diz: Ciro, o descrente, o idólatra, o malvado, ele diz: Ciro é o meu ungido. Ele é o meu instrumento para fazer o meu povo voltar. Então, quando você enfrentar o inimigo, quando você enfrentar a oposição à sua conduta cristã, você precisa lembrar que até o diabo está na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permitir. Então, grandes movimentos imperiais são inspirações para aqueles que leem a palavra de Deus e fazem de Deus, como diz os meninos do Geração Futuro, um Deus grandão. Quem adora um Deus grandão aqui? Ou o seu Deus é pequenininho, só para resolver o problema da sua coluna, do seu coração, para curar um negócio aqui. Você vai num culto de oração e durante a semana você se esquece que o Deus está indo adiante de você, atrás de você, do seu lado e com você em todo lugar. Que maldição não cabe para o povo de Deus. Não saia por aí achando que algum guru vai tirar a maldição da sua vida com uma oraçãozinha, porque não pega. Balaão disse isso, não adianta. Você está mandando eu amaldiçoar esse povo, não dá certo. O que Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar. Não vai funcionar. Então, esse movimento dos impérios, meus irmãos, se liguem, tem implicação para a nossa vida aqui e agora. Em 445, Neemias retorna para reerguer os muros sob as ordens de Artaxerxes, rei persas. Depois vem o Império Grego, depois vem o Império Romano. E agora preste atenção, quando Daniel recebe a revelação das 70 semanas, ele está em oração. É um jovem hábil que foi levado para o cativeiro, foi capaz de interpretar sonhos, decifrar a enigmática escrita na parede, e ele está em oração. Capítulo 9. Enquanto Daniel ora, ele é visitado pelo anjo Gabriel, que traz a revelação sobre o futuro da nação de Israel, sobre a poderosa manifestação do Messias. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa: quer seja o Xi Jinping, o Biden, o Lula, o Bolsonaro, o Trump, não interessa quem está no poder, os macros e os micros na sua vida, seu pai, seu marido, quem quer que seja, sabe como você dobra? Joelho no chão e apelando àquele que tem poder acima de todo nome. Amém? Aí ó, Daniel está no exílio babilônico. Ele está fazendo o quê? Está na igreja no domingo. Tem crente que vem falar comigo, eu acho que eles estão parando de tanto eu denunciar. Quando é que tem culto de oração aqui? Eles querem a formalidade. Eles não, Deus tem que estar num lugar onde eles vão. Vá para a igreja da Sé, meu irmão. É um canto que você quer? É um templo bonito que você entra e sente Deus? Porque você não é capaz de sentir Deus lá no seu banheiro, lá na sua cozinha, lá na sua sala, lá no seu carro, lá na hora que você está na maca, doendo, dolorido na cama. Deus está. Você quer um culto de oração?
Daniel estava no meio do nada, não tinha templo, não tinha nada, coisa nenhuma. O que ele estava fazendo? Orando. O que Deus fez? Mandou o anjo. E talvez uma outra novidade aqui para aplicar na sua vida, preste atenção. Hebreus 1:14 diz que os anjos são ministros que estão trabalhando a nosso favor. Amém? Você sabia, não? Eu sei. Porque eu sempre fui um menino traquino, continuo fazendo traquinagem. Eu ouço minha mãe dizendo, moleque, seu moleque. Hoje é minha mulher que ela não me chama de moleque, mas ela diz, meu bem, isso não, cuidado. E eu vou, e entro, e faço, e subo, e corro, e acelero. E de vez em quando acontecem uns livramentos que eu digo, foi o anjo. Eu não recomendo a ninguém, né? O que eu costumo fazer, meu carro, a chave está lá, quiser levar. A minha casa, eu não fecho a porta, está aberta. Quer entrar lá? Pode entrar. E eu não estou aconselhando vocês estão olhando para mim dizendo assim, você está abusando, né, pastor? Mas alguém me perguntou numa dessas assim, mas pastor, você deixou o negócio ali, como assim? Eu disse, você não acredita que tem anjo, não? Eu creio. Ó, o anjo está lá. Se o cara for, vai se lascar, o pobre. Tem um anjo. Daniel estava orando, enquanto ele orava, o anjo veio, Gabriel, para trazer a ele uma mensagem. Lembra do quarto de guerra, mulheres? Está lutando com o maridão aí? Você não consegue dobrar? Sabe por que você não dobra? Porque você bota a luva de boxe e quer medir força. Você não vai conseguir. Sabe o que você faz? Ora por alguém que está acima do seu marido e Deus quebra o coração dele. O problema é que você não aguenta ficar orando lá, você quer logo resolver. E é Deus, está atrasado, peraí, está demorando demais isso aí. E Deus está dizendo, eu quero mudar você, mulher, primeiro. Então a importância da oração no contexto de mudanças e de intervenção divina, amém? Vamos orar pelos nossos governantes. No primeiro ano do rei Dario, verso 1, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Era o primeiro ano. No capítulo 2, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. E olha o sonho de Nabucodonosor. A cabeça de ouro era o império babilônico. Aí você tem braços e peitos de prata, era o império medo-persa. Barriga e quadris de bronze, o império grego. E aí você tinha também as pernas e os pés, principalmente as pernas de ferro, e os pés com uma mistura de ferro e barro. Então quando Nabucodonosor tem aquele sonho, a interpretação vem através de Daniel. E ao final de tudo tem uma pedra não talhada, não trabalhada, que cai nos pés da estátua e a despedaça. Jesus é a pedra angular. Ele vem e quebra tudo. No verso 2 do capítulo 9 diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha aí de novo a importância do livro. Daniel pegou o que Deus revelou a Jeremias, que já havia escrito como escritura, e ele meditava naquilo que Deus havia dito a Jeremias. Ele compreende pelas escrituras que o sofrimento do povo na Babilônia duraria 70 anos. Leia a palavra de Deus. Duas coisas importantes aqui, como aplicação para a sua vida. Com quem você falou primeiro hoje? A quem você ouviu primeiro? Que cristianismo é esse? Como é que você quer ver a glória de Deus? Como é que você quer ver os milagres de Deus, quando tudo que você faz é relegar a leitura bíblica para um outro momento? Você ouve a voz de Deus? Lê a Bíblia, bem cedinho. Você quer ver Deus movendo coisas a seu favor? Caia de joelhos. É uma prática que eu tenho bem antiga. Às vezes vai, às vezes não vai, mas eu gosto de descer da cama de joelhos.
Antes de botar o pé no chão, põe o joelho no chão. E essas coisas eu faço não é porque eu sou bonzinho, nem piega, nem exemplo para ninguém. O que eu quero dizer é que eu preciso de disciplina, porque tudo me leva para longe da minha devoção a Deus. Tudo me leva para longe da leitura bíblica. Nós começamos a leitura bíblica no começo do ano, aqui 1000 pessoas. Quando chegar em fevereiro, março, abril, só tem 300, daqui a pouco tem 100, daqui a pouco tem 50, porque o inimigo das nossas almas, ele quer exatamente isso. Um povo ignorante da palavra de Deus, falando em espiritualidade profética que vem não sei de onde, frequentando cultinhos para receber alguma coisa, porque eles têm preguiça e são induzidos pelo inimigo a não ler a palavra de Deus. A responsabilidade é sua, meu irmão. Não é de ninguém, não é da escola bíblica, não é do teólogo, não é do pastor, entendeu? Você tem o maior professor que pode existir na face da terra, ou no mundo, ou nos céus, o Espírito Santo, amém? Bora lá, irmão. Acorda de manhã, disciplina, igual remédio. No começo é amargo, depois se torna doce como mel. É vida para você. Você vai entender os caminhos de Deus para a sua vida, no micro e no macro. E aí, ore como Daniel. Daniel se volta para Deus em oração, em humilhação. Ele confessa que o povo de Israel estava desobediente. Daniel apela para o propósito maior de Deus, dizendo: Senhor, não puna o seu povo. O povo não merece o teu amor, a tua misericórdia, mas por causa da tua promessa, cumpre, Senhor, cumpre, Senhor. Enquanto ele orava, o anjo Gabriel aparece na hora do sacrifício, do entardecer. O anjo Gabriel disse que veio trazer entendimento. Ele diz que no início da oração de Daniel, ele recebeu uma incumbência de comunicar, e destaca que Daniel é amado. Olha que coisa, a oração de Daniel naquela hora startou, né, como a gente diz, anglicismo, né? A oração dele fez com que Deus, lá no seu trono eterno, dissesse: Gabriel, corre lá, revela para ele o que está para acontecer. Deus vai fazer isso com você também, meu irmão. Aí, verso 24, vamos entrar no texto. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas. Antes de você pensar nos significados ocultos, para ficar tentando entender, parece que tem coisa aqui oculta, não tem nada oculto. Leia, primeiramente, de forma literal. Quando você perceber que a literalidade não funciona, cuidado, pode haver uma figura de linguagem, uma ilustração. Depois atente para a cronologia. Então vamos lá, verso 24. 6 propósitos no texto do verso 24. Primeiro propósito, 70 semanas. Ele está onde? No cativeiro babilônico. E ele agora está recebendo uma revelação que vai levar para o cumprimento de 69 das 70 semanas. Estão comigo? Então, primeiro propósito, acabar com a transgressão. Segundo, dar fim ao pecado. Terceiro, expiar a culpa, ou seja, alguém vai pagar o preço do meu pecado. No Velho Testamento, quando alguém errava, um cordeiro era sacrificado, para que o indivíduo não fosse consumido, porque o salário do pecado é a morte, gente. Um erro nosso, pequenininho, passivo de morte. No Velho Testamento era o cordeiro. No Novo Testamento agora, João Batista dá a dica, que nós católicos conhecemos muito bem, não é não? Bora lá rezar? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ei, gente, respeita o bispo. Está devagar, vocês estão com medo? É a Bíblia, que os católicos recitam todo o tempo, sem compreender o significado. No Velho Testamento o cordeiro pagava o preço para que o indivíduo não morresse sumariamente. No Novo Testamento, eu e você pecamos, mas Jesus já pagou o preço. Por isso nós somos libertos, podemos viver
E temos que parar de pecar pelo constrangimento do amor de Jesus, que pagou com cada gota de sangue meus erros e seus erros. Expiar a culpa, trazer a justiça eterna, cumprir a visão da profecia e ungir o Santíssimo. E aí a matemática profética é assim, 70 semanas. O texto em hebraico é Shavuim, Hashavuim. 7 de 7, ou 70 vezes 7. Em Ezequiel capítulo 4, verso 7, mostra que cada dia na Bíblia tem a figura de representar um ano. Por exemplo, quando Deus fala a Ezequiel sobre o tempo que ele ficaria como símbolo do que estava acontecendo em Israel, ele diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então 70 semanas pode se referir a um período de 7 anos, portanto seria 70 vezes 7, cada semana, 7, 490 anos pela frente. Verso 25, saiba e entenda, olha o ponto de partida, o start, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, a vinda de Jesus, o Messias, haverá 7 semanas e 72 semanas, ou seja, 7 mais 62, o que é que nós temos? 69. Da data da promulgação que dá ordem para o povo voltar à terra, lá nos dias de Daniel, ele está dizendo, vai acontecer, até a vinda do ungido, do Messias, 69 semanas. Depois nós temos um grande ato, para que a 70ª semana, a última semana de 7 anos, represente a grande tribulação, ou a tribulação, descrita por Jesus em Mateus, também o Apocalipse fala sobre isso. Saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto, foram 4 decretos, o de Ciro, o de Artaxerxes, que quando você subtrai o tempo, cai exatamente na época em que Jesus ou foi batizado, o bar mitzvah, aliás, o mitzvah, ou ele teria, quando ele foi entrando em Jerusalém, sentado num jumentinho. Então esse tempo das 69 semanas, dá exatamente nessa época da vinda de Jesus. Não vou entrar na matemática miúda, que não importa. Mas até o ungido, o Messias, o líder, até que ele venha, haverá 7 mais 62 semanas, ou seja, 483 anos. Deus é preciso aqui, a profecia é mais do que literal. Discutem-se qual foi o decreto, qual foi a data, se o ano era lunar ou não, mas são detalhes muito pequenos. Mas o verso ali em Isaías, no capítulo 44, verso 28, ele diz acerca de Ciro: ele é meu pastor, meu ungido, realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída. De novo, Deus usando o incrédulo para o cumprimento da sua profecia. Esdras 1 e 2 diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Olha aí, que coisa. E o verso 26 novamente, depois de 62 semanas, diz: o ungido será morto. Gente, é a crucificação de Jesus. O Messias seria morto. Os judeus não olham para essa página, porque eles acreditam que o Messias teria que triunfar, reinar, ter um poder bélico, teria capacidade de realmente acabar com o poderio de Roma, com a opressão do povo, do ponto de vista político.
Por isso o judeu não quer saber desse Messias cordeiro, esse Messias manso. Mas a palavra de Deus em Isaías 53 diz que ele seria ferido e moído pelas nossas transgressões. O judeu só vai reconhecer esse Jesus quando no final da tribulação ele retornar, pisar no Monte das Oliveiras. Então aqueles que o traspassaram o verão e crerão. Mas enquanto isso nós somos os privilegiados, porque conhecemos a mensagem do ungido que foi morto, mas ressuscitou. Em Lucas capítulo 21, Jesus diz assim, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Veja que é bem localizado. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois serão dias de vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Olha aí a dispersão dos judeus. Aconteceu no ano 70, o imperador Tito, filho de Vespasiano, que enfrentou catástrofes, a erupção do Vesúvio em 79, o incêndio de Roma em 80, ele capitaneou a destruição de Jerusalém no ano 70, e Israel foi disperso como povo pelo mundo afora. Tentaram uma revolta de Bar Coba, logo depois, 105, depois de Cristo, que não deu em nada, foram abafados, e os judeus foram dispersos, até que em 1948, os judeus retornam para a sua terra, e se tornam de novo uma nação. Aí a perspectiva profética é essa, o profeta vê um monte, mas ele não vê tudo, depois ele vê um outro lá na frente, no pico, lá na frente. Quando a última semana será cumprida, há então um intervalo. Falando da última semana, diz assim, o fim virá como uma inundação. Verso 27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Atentem aqui agora, ele está falando da última semana. Depois da morte de Jesus, da destruição de Jerusalém, entra a chamada era da igreja. É o tempo dos gentios. O templo somos nós, judeus e gentios, formando a igreja de Jesus. Não tem mais pátria, a pátria nos céus. Não tem mais templo. Que loucura que herdamos do romanismo, quando você constrói um prédio e diz, é a minha igreja. Aqui não dá nem para dizer, aqui é a tenda, pronto. É onde a igreja se reúne, mas o local não é igreja. Entende? Não temos templo. Mas nessa era dos gentios, a igreja está sendo formada, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, e diz a palavra de Deus que ela será arrebatada para o encontro de Jesus nos ares. Ele voltará em duas fases, creio eu. A primeira é o arrebatamento, o encontro de Jesus nos ares, não aqui. Depois dos 7 anos de tribulação, Jesus desce no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14. O monte é fendido. E Jesus estabelece um reino milenar, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Segurem aí, estamos chegando no final. Mas atenção, o governante que virá, do versículo 26, é o anticristo. Esse espírito do anticristo já existe hoje. Ele fará uma aliança com Israel, permitindo a reconstrução do templo, lá onde hoje tem uma mesquita muçulmana. Os judeus já têm o dinheiro, já têm o projeto para a reconstrução do 3º templo. E o anticristo, o governo mundial,
que talvez parta até das Nações Unidas, quem sabe? Essa mesma Nações Unidas, que tinha uma espécie de fundação para ajudar os palestinos, tinha na sua conta salarial terroristas. Agora a União, as Nações Unidas que estavam dizendo Israel está errado, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, agora estão admitindo que no dia que Israel foi invadido pelo Hamas, houve estupro, morte, esquartejamento de pessoas inocentes. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo como Israel reagiu ou deixou de reagir. Eu não tenho lados nesse sentido. Meu lado é o lado do Senhor. E eu tenho que olhar tudo com muito cautela e não deixar que a Globo faça a minha cabeça. E nem que os cientistas políticos de plantão façam a minha cabeça. As Nações Unidas já reconheceram que as nações alimentaram um terrorismo ali dentro. Agora, com maior disfarçatez, dizem, realmente reconhecemos que houve estupro, morte, esquartejamento. A mesma forma que a Organização Mundial de Saúde cometeu erros crassos que agora estão sendo denunciados na Inglaterra, nos Estados Unidos. Estas organizações que estão comandando as nações ideologicamente, eles farão, sob o comando de alguém, um acordo com Israel, que vai durar 3 anos e meio. No meio da semana, eles vão descumprir o acordo, e diz a palavra de Deus, da boca de Jesus e da profecia de Daniel, que eles vão implementar no templo a desolação. Antíoco Epifânio fez isso, aproximadamente um século antes da vinda de Cristo, sacrificou um porco dentro do Santo dos Santos. Ou seja, fazem um acordo de paz, bora construir, pode fazer. No meio da semana, eles vão fazer exatamente a quebra do acordo e uma perseguição violenta ao povo de Israel. 3 anos e meio de grande tribulação descritas no livro do Apocalipse. O intervalo é a era da igreja. É o povo de Deus. Tempo dos gentios. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros. Lucas 21, 24. Para todas as nações, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E finalmente, amados, nós temos o chamado arrebatamento da igreja. Deixe-me arrematar o texto de hoje dessa forma. Há pessoas que acreditam que Jesus voltará antes da tribulação, dos 7 anos. Há pessoas que acreditam que Jesus voltará no meio da tribulação. Há pessoas que acreditam que Jesus só voltará no fim da tribulação. Eu já defendi a tribulação antes, no fim. Voltei para antes, por quê? Por causa de Israel, por causa da literalidade do trato de Deus com a nação de Israel. Templo, sacrifício. Os que estiverem na Judéia, a linguagem é judia, é o povo de Israel como nação. E o livro do Apocalipse mostra mais ou menos isso. No primeiro capítulo você tem Jesus, o revelador. Se você quiser fazer uma figurinha de Jesus desenhado, tenta desenhar Jesus do capítulo 1 do Apocalipse, você não vai conseguir. Porque é tão extraordinário, ele na sua glória, não tem como desenhar Jesus. Aí você tem nos capítulos 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse, ou seja, João está lidando com a era da igreja, é a era que nós estamos vivendo. Essas 7 igrejas
igrejas talvez representam a era da igreja ou características de igrejas. Quando você entra no capítulo 4, o Espírito Santo diz: João, sobe aqui. Sai desse plano e vamos ver o que vai acontecer. E aí você tem o desenrolar, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, pragas, desastres violentos. No capítulo 5, João chora. Por que ele chora? Porque o livro, aquele livro que foi profetizado lá no ato de Jeremias, que comprou aquela terra e colocou a escritura num vaso de barro, o selo ali, gente, é a escritura de posse da terra e da história. João chora, porque ele diz: ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E João ouve o grito: Meclainé, não chores. Chore não, João, porque alguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos e retomar nas suas mãos a história. Ele é Jesus. Jesus, o Cordeiro. E aí começa o desenrolar dos 7 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega no 7º selo, há uma abertura agora para 7 trombetas dentro do 7º selo. Ou seja, intensificando o terror que acontecerá na grande tribulação. E depois das 7 trombetas, ao final, na 7ª trombeta, dentro do 7º selo, você tem as 7 taças. E depois disso, o Cordeiro, a volta de Cristo. E enquanto a tribulação está acontecendo aqui na terra, para quem acredita no pré-tribulacionismo, 2 eventos importantes, igreja, 2 eventos importantes. Primeiro, o Bema. Sabe o que é o Bema? 2 Coríntios capítulo 5, bora? Bora. Senão o povo vai embora. 2 Coríntios 5:10 diz o quê? Todos nós devemos o quê? Comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu estou falando aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 17, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Aí entraremos no que é chamado o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o Bema. É para mandar você para o inferno? Não, mas é para saber o que é que você fez com os dons que eu te dei, com os bens que eu te dei, com aquilo que eu te dei. Quando você é pequenininho, você gosta de receber estrelinha, né? O professor deu uma estrelinha, você diz: eu tenho uma estrelinha, mãe, eu ganhei uma estrelinha. Então Jesus vai dar as estrelinhas para a gente, certo? Talvez o triste vai ser você ver o cordeiro que foi morto, agora olhando para você, talvez ainda mostrando as suas marcas e dizer: o que é que você fez com o que eu lhe dei? O que é que você fez com o tempo? O que é que você fez com o seu corpo? O que é que você fez com o seu celular? O que é que você fez com a sua casa? O que é que você fez com a sua família? O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez com os dons que eu lhe dei? O que é que você fez com as sementes na sua mão? O que é que você fez com minha palavra? E meu amado, eu quero dizer uma coisa para você, era assim com meu velho pai, que me amou muito. A pior coisa era enfrentar o amor do meu pai, mais do que a peia dele. Eu acho que eu não matei, eu não fiz loucura na minha vida, eu não fui para casa de detenção como alguns dos meus amigos foram, porque eu me lembrava do amor do meu pai. Que aliás é o que deve nos constranger a não errar. Não é a lei, não é o pastor, não é o mandamento, não é a regra, mas o amor. É o amor de Cristo que nos constrange, e o Bema será esse lugar. Será que você tem algumas estrelinhas para receber lá? Eu não sei, vamos ver. E a segunda coisa vai ser o quê? Apocalipse capítulo 19, o que é que nós temos lá para terminar?
Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar glória. Por quê, gente? Chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Os caras dizem assim: por que seus discípulos não jejuam? Porque o noivo está aqui ainda. A hora que ele sair vai acontecer. A igreja é a noiva de Cristo, sendo preparada para o encontro do Senhor nos ares. Estaremos com Ele e voltaremos com Ele ao final da tribulação, para estabelecer o seu reino de justiça, para realmente dominar as nações ali. E Ele vai estabelecer o seu reino milenar, Apocalipse capítulo 20, e nós reinaremos com Cristo. Pode subir, pessoal do louvor. Então, as 70 semanas de Daniel começa a partir do decreto para a reconstrução e o retorno do povo para a sua terra. Reconstrução do templo, reconstrução dos muros. 69 das 70 semanas cumpre-se exatamente na vinda do Messias, na morte do Messias, na destruição de Jerusalém. Aí nós temos um hiato, um grande intervalo. Isso é muito comum na profecia bíblica. O tempo dos gentios. Agora, qualquer judeu que queira ser salvo, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é parte da igreja de Jesus. Judeus e gentios formando um só corpo. Um só corpo. Esperando o bendito retorno de Cristo. Quando nós cantamos e falamos: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, lá em cima. Imagine como vai ficar esse mundo. Que loucura será. Um será levado, outro será deixado. O cara está dormindo na mesma cama. Um vai, outro fica. Para o encontro do Senhor nos ares. Depois, a 70ª semana, 7 anos, Deus volta a lidar com a nação de Israel. Depois disso, o milênio, aqui na terra, Apocalipse capítulo 20. Ao final, o julgamento do grande trono branco. Aí sim, aqueles que creram em Jesus, vida eterna. Os que não creram, o vazio eterno. E diz a palavra de Deus que ali Ele inaugura novos céus, nova terra. Eu gosto dessa palavra, porque novos céus, parece que a gente vai ficar voando igual umas almas penadas, bonitinhas. A nova terra. Ele faz a humanidade retornar e experimentar aquilo que Adão implodiu. Novos céus, nova terra. Não haverá mais pranto, nem dor, nem pecado, nem injustiça. E os reinos deste mundo se tornarão reinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele reinará para todos sempre. Vamos orar? E dar oportunidade para qualquer pessoa aqui hoje à noite que gostaria de aberto e publicamente dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Agora eu me entrego a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém, coragem para dizer: eu quero esse Jesus, Senhor da história. Quero entregar a minha vida e a minha história. Quero o perdão que Ele me deu. Quero a promessa de ressurreição, de uma nova vida. Quero fazer parte desse plano eterno. Mais alguém? Você está na internet me ouvindo? Faz isso aí. Confessa Jesus como Senhor, dono da sua vida, do seu futuro. E se você é crente em Cristo Jesus, amado, se liga na história. Não é Lula nem Bolsonaro que vai decidir o destino do mundo. Não é Xi Jinping, nem Biden, nem Trump. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Já foi provado no passado, os impérios, os maiores, se desintegraram. E a palavra dele permanece. E o povo dele permanece. O testemunho dele permanece.
e prevalece. Creia nisso, irmão, e traga para a sua vida pessoal uma atitude de entrega. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um semeador da tua palavra. Que o teu reino venha na minha casa, na minha vida, nas minhas coisas, que eu viva para a tua glória, porque é uma antecipação do que acontecerá no novo céus e na nova terra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Dá-nos uma semana abençoada na percepção da geopolítica ao nosso redor, no macro e no micro, nas grandes e pequenas coisas. Que a tua palavra seja o nosso norte, que a tua presença seja o nosso refúgio, em oração, em leitura, em devoção a esse Deus grandão, poderoso, grandioso, que se importa com os mínimos detalhes da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui reunido. Que seja uma semana de glória, que saiamos para semear essa palavra de esperança. Obrigado por essas vidas que se entregaram aqui hoje. A tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eis aqui, Senhor, alguém resgatado, pessoas resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Louvado seja o teu nome, por esta igreja, por esta comunidade, pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.